Vamos falar hoje sobre força-peso, mas antes vamos iniciar com algumas perguntas. Massa e peso são a mesma coisa? O que vocês acham? Massa e peso são a mesma coisa? Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? E por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? Então a gente tem essas perguntas e a gente pode responder elas de acordo com os conceitos que a gente vai ver agora. Vocês podem voltar depois do vídeo, quando no final deste, e tentar responder essas perguntas. Então vamos lá, força-peso. Todos nós estamos presos ao chão, né? Então existe uma força que a gente conhece, acredito que vocês conheçam, que é a gravidade, né? Então existe uma força de atração do campo gravitacional da Terra que nos puxa na vertical para baixo e com a aceleração gravitacional. O peso, ele é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo. Então, no caso, o objeto celeste é a Terra e nós somos os objetos que somos atraídos por ela, né? Então, ó, sendo m a intensidade da massa, o valor da massa desse objeto, pode ser nós, pode ser uma bola, pode ser um carro, e g, a aceleração da gravidade ou simplesmente a gravidade, seu peso é determinado pelo princípio fundamental da dinâmica, que foi a segunda lei de Newton, que a gente já viu, né? Ó, deixa eu riscar aqui, ó, segunda lei, né, que a gente já viu. E a gente pode relacionar a segunda lei de Newton com a força-peso. E a gente vai escrever dessa forma aqui, ó, que o peso, esse P aqui, ó, é o peso, a força-peso, ele é igual a massa vezes a gravidade. Olha como é parecido, ó. O peso é uma força. Então, ó, a gente também viu na segunda lei de Newton que tinha uma força. O m não muda, né? A massa não muda. E a aceleração também tem aqui a aceleração da gravidade. Aí a aceleração da gravidade, a gente geralmente usa o 10, mas a aceleração da gravidade na Terra é 9,81. Mas vocês podem usar o valor arredondado, que é 10, ok? A característica da força-peso, a gente tem que lembrar sempre, ó, que a força-peso ela é sempre vertical para baixo em relação à Terra, né? Então ela está na vertical e como a gravidade ela vai ao centro da Terra, né? Ela está sendo puxada, então ela vai ser sempre para baixo. Então, ó, não importa onde você coloque o objeto, ó, ele sempre vai ser puxado, o peso dele vai ser sempre aqui, ó, para baixo e na vertical. Ok? Não importa a posição que o objeto esteja, sempre vai acontecer isso. Então, o que de fato as balanças medem, né? Já que a gente está falando de peso, está falando de massa, quando subimos numa balança, costumamos dizer que vamos nos pesar, né? É o que a gente fala no dia a dia, né? Mas balanças, por definição, elas medem massa. Então, o correto seria dizer que vamos nos massar. Só que, claro, né? Isso é só um jeito de falar, né? Até porque a gente já usa o pesar, né? Como uma questão cultural. Ninguém vai sair dizendo, ah, vamos nos massar. Não. Mas a que a gente fique ciente é que a balança ela não mede peso, ok? Ela mede a quantidade de massa que tem no nosso corpo. E isso não significa nada, né? Não tem relevância nenhuma o jeito que você fala, né? O que a gente está estudando aqui. O que de fato balanças medem? Continuando, né? Então, o mecanismo pela qual a balança obtém massa do corpo depende do seu princípio de funcionamento. A balança, o princípio de funcionamento dela é a questão do equilíbrio, né? Então, você coloca um objeto de um lado da balança e do outro eles vão entrar em equilíbrio para saber
qual é a equivalência, né, entre esses pesos. Claro que hoje em dia a gente tem balança digital, né, que é o princípio dela também vai por questão de equilíbrio, embora ela tenha mecanismos eletrônicos que fazem essa medição, né? Aí, outra coisa que a gente adiciona nesse conteúdo de força-peso é também a gente falar sobre a força normal. O que é a força normal? Ó, é a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Então, essa superfície aqui, ó, ela está exercendo um tipo de força de reação para um corpo que está em cima dela. Então, ó, tá aqui, ó. Aqui é a força normal. Essa setinha aqui é a força normal que está sendo aplicada nesse objeto aqui. Então, ela tem esse nome por sempre formar um ângulo de 90 graus, ó. Aqui tem um ângulo de 90 graus dela com a superfície. Então, se a gente tiver aqui um corpo e a gente sabe que o peso, né, é na vertical para baixo, então a força normal ela vai ser, nesse caso aqui, ela vai ser na vertical para cima. Só que, claro, né, esse corpo aqui ele não está em queda, né? Se ele tivesse em queda, não teria essa força normal, né? Porque não teria superfície. Então, ó, em deslocamentos horizontais ou repouso, a força resultante vertical é zero. Nesse caso, a força normal ela é igual ao peso. Então, mais uma informação sobre ela é que ela é sempre perpendicular. No caso, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio, né? Ó. Aqui a superfície, ângulo de 90 graus. Então, aqui a superfície, está aqui de novo um ângulo de 90 graus. Aqui também, ó. Aqui a mesma coisa, aqui também e aqui a mesma coisa. Porém, quando o corpo não está apoiado em nenhuma superfície, a força normal ela é zero. Estou continuando aqui. As balanças de farmácias, que são as mais comuns, elas medem a força normal e não o peso. Olha que interessante. Ó. De fato, a balança mede a normal, mas nos informa o que seria a massa de um objeto único que estivesse colocado sobre ela. Então, ela compensa, né? Outro argumento é o de que a balança deve estar na horizontal para medir corretamente, pois, caso contrário, pode dar medidas indiretas, até porque foi o que a gente viu agora a posição da força normal, né? Se ela vai, porque ela forma o ângulo de 90 graus com a superfície. Mas aí, balança o dinamômetro. A gente sabe que o dinamômetro é um aparelho que mede força e o peso é força. Porém, a balança ela não mede força, né? Aí a gente vai ver uma situação, um elevador descendo acelerado, que é que indica na leitura, né? Então, vamos lá. Consideremos a seguinte situação. Se nos pusermos em cima de uma balança, dentro de um elevador, subindo, os nossos pés exercerão uma pressão maior sobre a balança, que registrará um peso superior ao medido com a balança no chão. Então, ó, a gente está aqui no elevador e se a gente, com o elevador estiver subindo, a quantidade de massa que está sendo mostrado na balança, ele vai ser maior do que se o elevador estivesse parado. Só que a gente também pode considerar um elevador estiver descendo, né? Onde a gente vai sentir a gravidade mais fraca. Então, nessas situações, a gente tem que, nessa primeira aqui, ó, o elevador normal, de boa. Então, a gente vai encontrar um peso normal, né? Numa segunda situação, onde o elevador está subindo, a gente ele vai subir com movimento acelerado, né? Então a gente vai ver que a leitura, o peso, a massa que está dando, né? No caso o peso, né? Ele vai aumentar, né? Já quando está descendo, a leitura da balança vai diminuir, mas se o cabo for partido, a gente vai ter uma situação onde a gente chama que é queda livre, né? Onde o corpo ele está livre da resistência do ar, a normal vai ser zero, a aceleração vai ser igual à gravidade.
que é o princípio da empoderabilidade, né? Inclusive a gente já viu nas aulas passadas. Vamos exercitar então um pouco. Então a gente tem aqui um balão de ar quente de massa desprezível, é capaz de levantar uma carga de 100 kg, mantendo durante a subida uma velocidade constante de 5 metros por segundo, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, a força que a gravidade exerce, que é o peso, no sistema balão mais carga em newtons é. Então vamos lá. Então como é que resolve essa questão? A gente sabe que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então a gente vai ter que o peso. Quanto é o peso? A gente não sabe, mas a gente sabe quanto é a massa. Massa é 100 quilos. Então tá aqui o 100, ó. E a gravidade, a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui o 10. Então 100 vezes 10, 1000 newtons. Pronto, resposta letra E. E essa velocidade? Não, só estava aí mesmo como informação. Não precisa usar não. Beleza? Vamos para a próxima. Na Terra, no local em que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo, um corpo pesa 98 newton. Então é o peso. Esse corpo é então levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo. Determine a massa e o peso desse corpo na Lua. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente sabe que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a gente tem que primeiro fazer na Terra, né? A gente sabe que o peso desse corpo na Terra é 98. A gente não sabe a massa dele na Terra, mas sabe a gravidade da Terra. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vai dividir aqui o 9,8 pro outro lado lá. Então ele vai ser dividido aqui, ó. Então vai ficar 98 dividido por 9,8. Então a gente vai encontrar que a massa na Terra é igual a 10 quilos. E que essa massa é igual lá na Lua, né? Até porque a massa não vai mudar. Então, lá na Lua, a gente vai encontrar exatamente o peso desse corpo. Então a gente sabe que a massa é 10, a gravidade é 1,6. Então 10 vezes 1,6, a gente vai ter então que o peso desse corpo lá na Lua é 16 newton. Então só uma informação, né? A massa na Terra é igual na Lua, por quê? Porque a massa não muda. A quantidade de massa que um corpo tem, não importa o local onde ele esteja, ele sempre vai ser o mesmo. A não ser que ele faça um regime, ou então ele comece a ganhar uns quilinhos. Então, fora isso, a massa do corpo ela não vai mudar, ok? Próximo. Então, complete as frases abaixo usando as palavras que seguem, que é menor, massa, maior, gravidade, peso e ocupa. Então, vamos lá. A matéria é tudo que tracinho lugar no espaço. A tracinho é a quantidade de matéria que um corpo possui. E o peso depende da aceleração da tracinho. Quanto maior for a força da gravidade, tracinho é o peso de um corpo. Mas quanto menor for a força da gravidade, menor é o tracinho de um corpo. E aí, você já sabe qual é? Então lá vai. Primeiro, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. E o peso depende da ação da gravidade. Quanto maior for a força da gravidade, também maior é o peso de um corpo. Mas quanto menor for a força da gravidade, menor é o peso do corpo. Ok? Então, fim, encerramos por aqui. Então, espero que vocês consigam resolver as atividades com tranquilidade. Qualquer dúvida, me perguntem. E desculpe alguns barulhos, algumas paradas que teve no vídeo, por causa que está tendo construções aqui do lado. Tem carro passando aqui, fazendo muitas zoadas. É cachorro, latindo, é gato. Então, tchau, tchau. Até a próxima.